queria, antes da gente entrar no que é mesmo as práticas que abrem Bodhicitta, eu queria magnetizar um pouco essa palavra e essa vontade de querer saber mais, sabe? Do que é essa união de sabedoria e compaixão, que é essa mente ampla, esse coração aberto, que é a causa de todas as virtudes, que é a solução para todos os meus problemas e que é o antídoto para todo tipo de aflição que eu tenho, né? Antes de eu entrar nas práticas que abrem isso, Shantideva ele vai fazer uma homenagem a Bodhicitta, entendeu? Assim, para a gente realmente ter interesse em saber o que é isso, assim. Se eles falam tão bem disso, a gente quer conhecer, entende isso? Então Shantideva ele abre esse livro. Shantideva é um grande mestre do século VIII. A gente não vai entrar nesse livro, né? Só quero ler um trechinho, até para vocês, quem nunca estabeleceu conexão com esse livro, está feita. Esse é um livro que tem que ler, basicamente, porque ele permeia todas as tradições, não só do budismo, ele é um livro da nossa família humana, assim, ele é um dos maiores livros tratados, assim, sobre a compaixão. Ele é incrível existir um livro desse, e ao mesmo tempo é muita arrogância nossa a gente manter uma ideia do que é compaixão, citar a gente mesmo, e não citar o Shantideva, que foi publicado, está em português, lê o Shantideva, entendeu? Em vez de ficar falando o que é compaixão. Se a gente for palestrar ou falar qualquer coisa para alguém de conselho, ou qualquer coisa boa, a gente vai falar de compaixão. Entendeu? Então, em vez de citar a gente, cita Shantideva, guarda pelo menos uma citação do Shantideva, entendeu? Para gerar um referencial assim, maior. Assim. Cita o teu tio, das antigas, seu tio iluminado. Então, Shantideva, ele faz esse livro, assim, faz esse ensinamento. É muito interessante a história também, mas a gente não vai entrar nisso. E a primeira parte dessa obra, né, desse ensinamento, chama A Excelência da Bodhicitta. É quase como se fosse um louvor, é uma sensação da gente admirar aquilo. E isso está muito ligado às práticas que a gente vai ver à tarde, pessoal, porque a gente não vai conseguir esse amor e compaixão assim, ó. Não vai. E o nosso autocentramento, a gente não vai escapar dele rápido. É duro, é difícil. Então, a gente precisa de muito desejo, admiração e aspiração. Entende? Por outra coisa. Em geral, as pessoas elas não abdicam do autocentramento porque elas não foram apresentadas por uma outra coisa. Eu, quando eu vi esse ensinamento sobre o eu, para mim foi muito uma sensação de que, para mim, não tinha como não ser assim. Quando eu ouvi que isso era um problema, era uma sensação, mas se isso é um problema, o que mais tem? E eu? O que eu faço? Então, é como se a gente não foi apresentado na nossa cultura para a possibilidade extraordinária da Bodhicitta. Vocês vão ver que o próprio Shantideva, ele saca isso. Ele diz que quando a Bodhicitta surge, eu vou ler para vocês vão ver o que acontece. Assim. Então, é uma coisa extraordinária, assim, não é comum isso. Então, quando a gente começa a achar legal essa possibilidade, isso é muito raro, entendeu? O Shantideva diz que isso deveria ser um dia que a gente tem que falar que é o dia mais feliz da nossa vida. A gente descobriu que Bodhicitta é possível. Então, não é pouca coisa, por isso que eu queria... a gente tem que fazer disso uma grande coisa. O Trungpa fala assim, eu vou passar um texto para vocês, que é o Voto do Bodhisattva. Vocês leiam ele assim, na segunda-feira, vocês vão chorar, porque é lindo. Eu só não li aqui porque a gente vai ficar só nele, né? Mas ele é lindo, se eu pudesse, a gente leria agora, assim. Mas ele vai dizer que a gente tem que fazer disso uma grande coisa, porque é uma grande coisa, entende? Quando a gente começa a flertar com essa ideia de fato reconhecer que a gente está com relação com todos os seres, e de fato reconhecer que a iluminação é possível, e de fato reconhecer que a gente tem muito trabalho a fazer com os seres. Que essa vida não é... A grande aventura da nossa vida não é a gente resolver a nossa vida. A grande aventura da nossa vida é a gente descobrir que a gente tem responsabilidade por cada ser. Entende? Você diz que um Buda, um mestre, olha cada ser como se fosse o seu filho único. Olha, pensa nisso, como se eu fosse seu filho único. A gente não está muito longe disso, mas aí como é que a gente começa? A gente começa a ver que isso é possível, a gente começa a ver que isso existe pelo primeiro. Ainda que a gente pareça impossível, mas espera aí, o Shantideva falou, vamos ver o que ele falou, né? Então, esse interesse em relação a uma coisa extraordinariamente mais ampla do que o autocentramento, ele vai nos tirar. A nossa vida, vamos ser bem sinceros, pessoal, está
tediosa, vamos ser bem sinceros. É meio chato ser a gente. É muito chato, é muito previsível também, não tem um frescor. A vida dos mestres tem um frescor, eles estão todos os dias numa aventura. A nossa vida a gente embarca em umas coisas, a gente fica uns meses num torpor ali, e de repente tem uma coisa. Agora então, porque a gente está vivendo nesse lugar que é a nossa vida. Assim. Então, olha que bonito, o Shantideva dizendo a excelência da Bodhicitta. Daí ele começa super humilde, não vou ler tudo no começo, mas ele começa super humilde dizendo que tudo que ele falou já foi dito antes, assim, tira dele, né? E aí eu vou ler do meio para o fim desse capítulo inteiro, que vale a pena. Então ele diz assim: quão difíceis de encontrar são as liberdades e dogmas. É tudo inverso. Por meio dos quais as intenções dos seres podem ser conquistadas. Se agora eu deixar de tirar proveito dessa oportunidade, como poderia consegui-la novamente? Então assim, quão difícil é a gente parar num carnaval com saúde, sendo que a gente podia estar no hospital, a gente podia estar no bloquinho, a gente podia estar morto, a gente podia... Tem várias opções e a gente está aqui agora, né? E aí também tem outras coisas, a gente podia ter nascido entre os bilhões de espécies de insetos que tem, só de insetos, e aí tem os animais, assim por diante. Então, assim, o lugar onde a gente está é super raro, bem mais raro do que parece. Por meio dos quais as intenções dos seres podem ser conquistadas. O lugar onde a gente está, a gente pode ajudar os outros. Se eu agora deixar de tirar proveito dessa oportunidade, como poderia consegui-la novamente? Tá, assim, uma coisa que vocês podem pensar agora é assim, ó, não é o lugar ideal para entrar em Bodhicitta, porque vocês estão no final de manhã e vocês estão ouvindo eu, e não um grande professor. E vocês estão, sei lá onde vocês estão, com a vida de vocês assim ou assado. Mas, pessoal, se vocês não acharem que esse é o melhor lugar, vocês nunca vai chegar. Sempre ou vocês vão estar cansados, ou vai ser tarde, ou vai ser noite, ou vai ser começo de manhã ou final de manhã. Ou vai ser perto do almoço ou depois do almoço. Não tem um momento, entende? É agora, a gente tem que pegar e estudar. Isso eu estou dizendo não agora, mas quando vocês forem estudar, vocês pegam e falam, é agora que eu vou estudar, é agora que vai abrir, é agora que é. E não estudar assim, um dia vai ficar claro isso. Né? A gente não bota energia nas coisas. Né? Então daí o Shantideva diz, tal como em uma noite escura com nuvens negras, um relâmpago repentino esplandece e tudo é aclarado de igual modo, raramente pelo poder dos Budas. Tal como uma noite escura, com nuvens negras, um relâmpago repentino esplandece, tudo é aclarado. Né? Uma noite escura, um relâmpago. De igual modo, raramente pelo poder dos Budas, pensamentos virtuosos surgem neste mundo, breves e passageiros. Então é muito raro a ideia de você olhar para o outro e desejar fazer alguma coisa boa. Muito raro. Muito raro. Se ele fosse comum, o mundo seria muito, muito diferente. Muito diferente. Então, quando esse pensamento surgir na mente de vocês tenham certeza que isso é um momento... O Lama diz assim, uma compaixão é uma coisa assim, tem que parar tudo, porque alguém foi compassivo, assim, uma coisa extraordinária, rara, né? Portanto, a virtude é frágil, e sempre a força do mal é enorme e avassaladora. Com exceção da Bodhicitta perfeita, que outra virtude é capaz de sobrepujá-la? Ou seja, só a Bodhicitta, realmente essa mente aberta é capaz de dar conta da negatividade que a gente encontra no mundo hoje. Né? Então, a gente não querer gerar isso é displicência, assim, a gente não fazer o melhor que a gente pode fazer. Tendo refletido por muitas eras, os sábios poderosos enxergaram seus benefícios, ou seja, os benefícios infinitos da Bodhicitta, que podem facilmente conduzir à felicidade suprema e incomensuráveis multidões. Então, a gente descobriu que traz o que a gente sempre está buscando. Mas a humanidade, pessoal, é muito interessante. Olha só como que a gente é. A gente descobre num dia e no outro dia a gente não faz nada em relação àquilo. Por exemplo, olha o aquecimento global, que interessante. Já está tudo descoberto. Já está tudo certo. A gente já sabe o que precisa fazer. Daí a gente vê a pesquisa, a gente vê a pesquisa e fala, e aí segue do mesmo jeito. Então a gente tem essa tendência, assim, tá tudo aberto em relação ao que a gente realmente quer atingir a felicidade. A gente está sempre buscando isso. Só que a gente, quando a gente encontra isso, a gente fala, que legal, e taca numa estante, e no dia seguinte a gente segue com as coisas que a gente está fazendo. Daí a gente tem problemas, e aí depois a gente fica querendo resolver o problema, entendeu?
Então não faz sentido assim, a gente vai estudar Bodhicitta, daí a gente não tem nenhum interesse. Daí a gente vai, quando tem um problema, a gente escreve um e-mail pro Lama Santen, pro Denilson, sei lá. Porque daí a gente tem energia, tá com um problema. Mas na hora que você está sendo apresentado e você pode estudar e abrir, e você sabe que aquilo existe, a gente não... Eu vejo por mim, né? Eu não pego e estudo isso aqui do jeito que eu deveria estudar. A gente tem que entender isso, assim. Que os sábios poderosos enxergaram seus benefícios, né? E eles sabem o que pode conduzir ao que a gente quer, que é essa felicidade. Aqueles que desejam superar os sofrimentos da existência, que desejam aliviar a dor dos seres vivos, que desejam experienciar miríades de alegrias, não deveriam nunca dar as costas à Bodhicitta. Então somos nós. Nós desejamos superar o sofrimento. A história da nossa vida é essa. Nós desejamos aliviar a dor dos seres. A gente quer ajudar os outros. A história da nossa vida é meio que dizer que a gente quer isso. E a gente quer experienciar muita alegria. Então a gente não deveria dar as costas para a Bodhicitta. Daí ele diz, caso a Bodhicitta venha a nascer naqueles que padecem acorrentados nas prisões do Sansara, a gente já vai ver isso depois, né, sobre esse aspecto do aprisionamento. Nesse instante, estes passam a ser chamados de herdeiros do bem-aventurado, do Buda, daquele que aquele que é sugata, ou seja, aquele que vive em sukha, que é a bem-aventurança, o êxtase, a iluminação, a alegria, né, fonte da alegria. Então a gente vira herdeiro do Buda quando a gente faz nascer Bodhicitta em nós. Venerados por todo o mundo por deuses e homens. Então você vira filho do Buda. Se você gerou Bodhicitta, você virou herdeiro. Filho com herança. Entendeu? É um jeito de você ter uma riqueza, assim. Pois tal qual a substância suprema dos alquimistas, ela toma a forma impura da carne humana e a transforma no corpo de um Buda, uma joia de valor incalculável. Assim é a Bodhicitta, devemos segurá-la com firmeza. Então isso é assim, se estiver meio... No que é que ele está falando? Ele está falando do quê? O ponto é, ele está falando de uma coisa extraordinária. E que coisa extraordinária é essa? Do que ele está falando a gente vai ver. Mas é ponto assim, isso é extraordinário. Isso é o importante a gente entender aqui. Visto que a sabedoria infinita do único guia dos seres examinou perfeitamente e enxergou seu valor inestimável, aqueles que desejam abandonar os passos errantes devem segurar bem essa preciosa Bodhicitta. Então, esse desejo de que todos os seres se iluminem, esse como sendo o desejo acima de todos os desejos, a ponto de se pararem você na rua e falar assim, o que você está fazendo? Vocês respondam, eu estou indo em direção à iluminação de todos os seres. E não, por favor, não respondam outra coisa, entende? Todo o resto é assim, aí por isso agora eu arranjei um trabalho, só para me manter, para enfim praticar, para enfim... Mas você mantém o que o Lama Santen chama de motivação culminante. Se você mantiver essa motivação culminante, você não é tão facilmente aprisionável e você anda feliz na rua. Você anda feliz na rua, porque você anda focando na iluminação de todos os seres. Então você meio que passa nas pessoas e fala assim, a gente não se encontrou ainda, mas... não sei do que te fazer ainda. Você não tem o dinheiro, mas calma lá. Mas você não anda como se você estivesse andando no meio de estranhos mais. Você anda no meio de seres que são misteriosos, assim, que você não sabe direito a relação que você tem com eles. O mundo se abre com o Bodhicitta, esse é o ponto. Porque a tua mente se abriu, né? Então, olha aqui, esse aqui é um ponto importante. Tem vários trechos aqui que os mestres citam o tempo inteiro, por isso que é bom ir para os clássicos, pelo menos ter um gostinho, né? Esse estudo aqui levaria uns 3 anos, pessoal. Os mestres, às vezes, eles dão um retiro de 1 semana sobre um capítulo. É tipo, o livro da compaixão. Aí, se vocês não pegarem e não fizer sentido, não tem problema. Bota no altar e dá 5 anos. Aí pega de novo. Eu comprei faz muito tempo. Comecei a ler ontem, assim, faz pouco tempo. É que o Alan Wallace fala... A gente saiu do retiro lá da Itália, eu e o Henrique, a gente saiu e falou assim... A gente não estava praticando Bodhicitta. A gente saiu assim... Bom, então, esse é um dos trechos que os mestres citam muito. Todas as demais virtudes, como a bananeira São Tomé, produzem seus frutos e com isso sua força se esvai. Ou seja, todos os nossos esforços, pessoal, eles têm limite e eles são impermanentes. Então, pensa um pai.
Saiu um filme agora de um filho, acho que é baseado numa história real. O filho teve problema com drogas, assim, com vício, né? E pensa na vida de um pai. O pai, ele fez muito. Pensa no meu pai, por exemplo, eu tenho 36 anos. A quantidade de esforço que ele não fez para mim, para me sustentar, para me apoiar. A quantidade de vezes que ele não estava lá, sabe? A quantidade de vezes. Todo esse esforço, se ele só fez com amor de pai, amor mundano, ele não tem fim logo, assim, ele não gera uma satisfação duradoura, aquilo logo se esvai como se ele não tivesse feito nada. Então, pode ser que, por exemplo, ele olhe para mim, eu sou um filho ingrato, eu olho para ele e falo, e aí ele pode ser que ele deprima, porque todo o esforço que ele fez com amor mundano, se não for com bodhicitta, em algum momento sucumbe. Aquilo não gera outro fruto, que gera outro fruto, aquilo tem fim, entendeu? Então a história da nossa vida sem bodhicitta é a história de muito esforço, mesmo positivo, para pouco fruto agora. Várias coisas já não dão mais frutos que a gente fez esforço. Então às vezes você abre uma empresa e puta esforço, mas não tinha bodhicitta. Daí você bota esforço ali, beneficia um pouquinho, cai. Se a Sangha aqui, se o SEB não tiver bodhicitta, pode ser que vocês façam uma grande revolução. Nossa, a gente fazia eventos, né, o Denilson daqui a 10 anos, sem bodhicitta. A gente fazia eventos lotados. Nossa, aquilo foi uma boa época. Boa época. Essa rabada, boa. Passou. Pode ser que aquela época do budismo. Eu achei que eu ia me iluminar. Era bom, aquilo era legal, a gente meditava. Daí... Aquilo cansa, aquilo perde fôlego. Entende? Todas as coisas. Se a gente se dedica para um casamento, quantos de nós a gente já não dedicou para um namoro que aquilo depois não frutificou em nada, aquilo só gerou um sofrimento, caiu. Puta, não, eu te amo, e ajuda, e vai buscar, e vai não sei o que. Não gera nada depois. Não é que gera uma... Não gera nada. No máximo, às vezes, gera problema, gera uma coisa que ficou uma dívida, daí você, eu tenho uma dívida, mas não frutifica, não segue. Então é isso que o Shantideva está dizendo. Todas as demais virtudes, sem bodhicitta, qualquer qualidade positiva, karma positivo, cessa. É bodhicitta que faz aquilo ser incessante. É bodhicitta que trouxe esse livro até aqui. Pensa, Shantideva do século 8, pensa bem, pessoal, isso aqui é um milagre. Ele está falando para nós. Como é que um ser lá falou para uma galera e depois, quantos séculos depois, ele está falando agora para nós? Então, o que trouxe isso incessante é o fato de que é bodhicitta. Ele fez com bodhicitta, daí é que não para. Quantos livros de escritor que escreveu só porque ele queria escrever, não passa da primeira edição. Aí você pega um livro assim da Jetsuma Tenzin Palmo no Brasil, não para de ter edição. Por quê? Porque é bodhicitta. Ela escreveu com bodhicitta, ela não queria lançar um livro. Daí a pessoa pega aquilo reverbera com ela. Porque só bodhicitta se comunica o tempo inteiro com os seres. O tempo inteiro. É a linguagem do mundo. É isso. Olha que bonito. Somente a árvore maravilhosa da bodhicitta dá fruto e cresce sem cessar. Então se você quiser participar de uma companhia que não é a EUSA, está sempre endividada, sempre explorando seres, é uma merda, não tem ninguém feliz, nem o Jeff Bezos, nem o cara da Tesla lá, qual que é o nome dele? Oi? O Elon Musk, nem ele está feliz, entende? Nada funciona ali, entendeu? Na Amazon, ninguém é feliz, porque o cara que explora todos está infeliz, e precisa de mais ainda, porque podia parar, né? Podia distribuir o dinheiro dele e praticar bodhicitta. Agora eu vou me dedicar para o mundo. A Amazon foi muito boa, mas agora eu vou me dedicar para o mundo. Eu nunca ouvi um empresário fazer isso direito. Assim. Então, assim, essa é maravilhoso. Se a gente quiser se conectar para uma coisa que não tem fim, é uma empresa familiar que não vai ter fim. E ela não para de gerar benefício constante. E é bodhicitta, entende? Daí você se conecta com o bodhicitta, vira funcionário de bodhicitta, está resolvido. Você pode ter problema com a sua família, mas sua família é maior é todo mundo, então tá tudo certo. Você pode ter problema com o seu negócio, mas seu negócio não é bodhicitta, esse negócio aqui, sobe e desce. Então essa coisa, ela introduz uma coisa transcendental na nossa vida, que a gente começa a ficar confiável, porque a gente começa a ficar mais inabalável.
Porque os pequenos negócios flutuam, mas o grande negócio de Bodhicitta, a grande aventura dos Bodhisattvas, ela está sempre estável, entende? E aí os seres, se eles começam a ver que você de algum modo manifesta isso, mesmo que oscilando, eles começam a puxar isso de você. Eles começam a querer que você manifeste mais isso, porque isso vira a linguagem pela qual você se comunica. E aí eles te ajudam a você se estabilizar, você vira um ser confiável. É isso que vai acontecer quando a gente tem Bodhicitta. Nós hoje não somos seres confiáveis para as pessoas, elas não realmente se apoiam em nós. Se a gente começar a ficar um bom apoio, aí não para de chegar gente. Porque as pessoas estão precisando de apoio, né? O Lama Santen fala muito disso, as pessoas precisam de um bom amigo, assim. Teve um retiro de verão, que foi o que eu assisti muito, assim, inteiro, fora, né, que eu não estava lá, que o Lama falou do Prajnaparamita o tempo inteiro, só sabedoria. Daí no último dia, ele falou esse ensinamento nós precisamos de amigos verdadeiros. Vocês procurem no Google, amigos verdadeiros Lama Padmasambhava. Eu transcrevi assim, eu chorei, assim, porque o Lama disse assim, vocês não precisam entender nada. Vocês não precisam entender nada de sabedoria. Né? O Lama meio que viu que as pessoas estavam... porque foi muito intenso. Daí o Lama disse assim, vocês só tenham Bodhicitta, só irradiem essa energia constante de amor e compaixão e cuidem dos seres. Daí o Lama falou, está resolvido, se você andar assim, está resolvido. Esse é o segredo para andar no mundo. Daí ele disse, se você tiver Bodhicitta, as pessoas trocam o teu lençol. Isso é muito assim, né? Ou seja, se você estiver cuidando dos seres, não tem como você não ser cuidado de volta. Não tem como. O Alan Wallace diz, ele falou assim, eu já vi todo tipo de mestre. Vocês ficam aí achando que vocês vão perder o emprego se praticar. Ele falou, eu nunca vi alguém passar fome. Algum grande mestre passar fome. Nunca vi um praticante passar fome. Porque ele tem Bodhicitta. Então é como se você descobre essa bondade com uma linguagem sua, o mundo se revela a isso. É como se o mundo ele começa a se manifestar assim, porque você descobre que essa é a linguagem dele. É como se você estivesse sempre falando muito enraivecido com alguém que é bondoso. Daí o dia que você fala bondoso, a pessoa ela fala, obrigado, eu sou bondoso, né? E aquilo reverbera, né? Então o mundo ele tem uma bondade infinita que a gente não abriu ainda, porque a gente não começou a oferecer. Então é maravilhosa a árvore da Bodhicitta. E como uma pessoa, a gente vai só terminar e a gente encerra. Como uma pessoa que atravessa por perigos guardada por um herói, mesmo aqueles sobre quem pesa atroz perversidade, são prontamente liberados ao cultivar a Bodhicitta. Então essa pessoa, ela atravessa por perigos como se guardada por um herói. Né? A Bodhicitta, o Bodhisattva, um jeito de falar, é o herói que tem Bodhicitta. Em tibetano, é Jamchu Sen, Bodhicitta Jamchu Sen, que é mente de Jamchu, que é Bodhicitta. E aí, que é Bodhi, né? E daí o Bodhisattva, aquele que manifesta Bodhicitta, isso, Paulo, que aí o Alamão se explica, que é o herói, é aquele que vai à frente, é aquele que bate no peito. É tipo o Denilson, às vezes, ou o pessoal assim, tá? Mas é aquele que diz, pode deixar, entende? É esse. Então, essa noção de que quando a gente tem Bodhicitta, a gente atravessa como que se tivesse um herói junto com a gente. Porque não é que a gente é o herói, mas é que essa mente ela é muito poderosa. Amanhã a gente vai ver como atravessar por obstáculos, né? Mas aqui a gente deve estar dizendo, isso libera todos os obstáculos, só o cultivo da Bodhicitta. Por que então aqueles que temem os próprios pecados não recorrem a ela? Por que nós que queremos purificar tanta merda que a gente já não fez, por que a gente não gera Bodhicitta? A Bodhicitta é a coisa que mais purifica todo o karma. Como que tragados pelo fogo do final dos tempos, os grandes pecados são inteiramente consumidos pelo Bodhicitta. Se diz que 1 segundo de Bodhicitta pode liberar, por exemplo, 1 ano ou uma vida de karma. Não é legal? Você estava sempre assim, porque os problemas que você tem, eles existem só enquanto você está fechado. Entendeu? E quando você se abrir, você vai ver que aqueles problemas que você tem só existem se você se fechar. Então, o Bodhisattva ele é aquele que vai conseguir liberar os problemas sem nem resolver, sem nem fazer terapia. O Buda não fez terapia, porque ele tinha vidas infinitas. Como é que ele vai fazer terapia?
Ele pode fazer terapia, se ele não perder de vista a iluminação. Mas se ele for usar o método da terapia para fazer toda a liberação e chegar na iluminação, não tem fim. Aí, puta, eu te contratei para falar da minha antepenúltima vida, daí começa. Especialmente nós também, a gente tem muitas relações, muitas vidas, muitas identidades. Se a gente tentar entender tudo, resolver e aprumar e construir uma narrativa mais ou menos que a gente mais ou menos entende, consegue contar para alguém sem surtar, não vai funcionar. É mais fácil entender que os nossos problemas vêm da gente se contrair e começar a pensar demais em nós. Toda vez que você pensa demais em você tem problema de carreira. Cara, sua carreira é uma merda mesmo. A minha é uma merda. Toda vez que a gente pensa demais em nós, a gente tem um casamento fodido. Claro, não tem casamento realmente bom. O casamento realmente bom é quando ele é amplo. Mas ele nele mesmo, se você analisar, ele é sempre ruim. Agora, quando ele é analisado de modo amplo, nossa, eles não estão transando, mas eles estão fazendo super bem. Ou eles não estão, vocês entendem? Tipo, ele não está fazendo um omelete, mas está rolando. Ele está sendo mais benéfico, outro está sendo mais benéfico. Então, todos os problemas, eles ganham outra densidade quando a gente amplia. Então, o método principal não é fechar e tentar trabalhar, é abrir. Daí isso já dá outra cara para todos os nossos problemas. Daí o Shantideva vai explicar um pouquinho a Bodhicitta absoluta, eu não vou ler, e ele diz assim: quando, com intenção irreversível, a mente abraça a Bodhicitta, disposta a liberar os seres em sua infinita profusão, nesse instante, desse momento em diante, uma corrente enorme e ininterrupta, um manancial potente de mérito, surge tão vasta quanto o céu, mesmo durante os estados de sono e desatenção. Isso o Alan Wallace adora, porque ele diz assim: quando você for gerar um pouquinho de Bodhicitta e você quiser só tirar um cochilo, você gera méritos. Isso é uma ação positiva. Tirar um cochilo, porque você gerou Bodhicitta. Então isso é um cochilo que eventualmente é parte do benefício que você está mirando para todos os seres. Se você gerou isso, e isso fez você cochilar. Então vocês entendem, aí o Alan Wallace diz, é maravilhoso para seres preguiçosos, né? Porque daí a gente se propõe aquilo, mas daí eu vou tirar um cochilo. Daí se diz que no cochilo você está ajudando os seres. Ou seja, aquilo deixa a mente ampla ainda assim. Por exemplo, o Lama Zopa, né, que ele tem um mindfulness of... como se fosse compassion mindfulness. É o mindfulness de você, em vez de lembrar de focar na respiração, você lembra de praticar compaixão. Então o Lama Zopa tem muitos jeitos de fazer isso. Daí um dos jeitos é, quando você for sair e andar, por exemplo, agora a gente vai sair e andar para comer, não vá andar para você comer. Ande levando todos os seres para a liberação. Entendeu? Você mantém a tua mente ampla. Não fecha a tua mente, eu vou só comer, eu. Não, você vai andar, não vai? Então, ande com todos os seres com uma iluminação. Vai mantendo os seres abertos. Por exemplo, eu estou participando eu não estou indo para o almoço só. Eu estou andando, os seres estão sofrendo. Tem muitos seres sofrendo. Esse ser sofrendo que, na verdade, seria muito bom o ser estar aqui. Eu estou aqui por ele. E aquele. Eu deveria estar bem anotando várias coisas, porque essas coisas vão ser muito úteis, porque as pessoas vão pedir conselho para mim em algum momento. Tem muita gente ao meu redor. O mundo está caindo. As pessoas vão cair do meu lado. E andando. Quando você viu, você fez uma contemplação. O Alan Wallace falou isso para a Gianni Pili também no retiro de 2 meses lá que a gente fez. Ele falou, ele falou assim, quanto tempo você pratica? Ela falou, 7 horas por dia. Daí a gente, uau, né? Aí ele falou, por que tão pouco? O que você faz todas as outras horas? Daí ele falou assim, o que você faz quando você vai daqui até o templo? Da sala até o refeitório, por exemplo, que era uma andada de 15 minutos lá na Itália. Daí ele falou, então você pode fazer uma prática de Bodhicitta. Então esse é o tipo de coisa que a gente entende que a nossa mente está sempre aberta. Por que você ia fechar agora? Bodhicitta, legal, agora eu vou almoço. Então fecha de novo, né? Então se você gerou Bodhicitta, você pode ter certeza que um cochilo ele vai gerar méritos. Isso é muito legal de ouvir, maravilhoso. Isso o Tathagata disse com exposição bem fundamentada no Sutra pedido por Subahu, né? Então isso é uma coisa que o Buda falou. Tem uma lição de casa para o almoço, que eu vou deixar também à noite, mas eu já deixo agora, que é uma contemplação para o dia a dia. Amanhã eu vou dar uma outra sugestão também de contemplação para o dia a dia, mas agora no almoço vocês já podem fazer uma contemplação, que é com base nessa fala do Shantideva, que é uma das mais importantes desse livro, né? À tarde a gente lê tudo, mas eu quero só trazer esse parágrafo.
para a gente contemplar no almoço. O Shantideva diz assim: os seres anseiam ou desejam por se liberar do sofrimento, mas é justamente para esse sofrimento que correm. Ou seja, no desejo de parar de sofrer, eles caem no sofrimento. Anseiam por felicidade, mas em sua ignorância destroem-na como um inimigo. Então eles querem a felicidade, mas eles destroem a própria causa da felicidade. Então aqui, para a gente depois entender, a Tati vai entrar um pouco nas causas do sofrimento que vai levar para amor e compaixão. Mas eu queria só deixar uma sugestão bem simples. Quando vocês forem andando, vocês vão encontrar seres. É uma coisa que o Buda botou para nos facilitar a prática de Bodhicitta. Ele botou seres ao nosso redor, assim. Então, uma coisa já planejada. Então, esses seres, eles servem para isso, né? Assim, no sentido nosso autocentrado. Observe como cada ser, a cada momento, está buscando a felicidade. Não de modo abstrato, do tipo, a felicidade. Não, observa como cada ser, ou como você mesmo agora, ao mudar de posição, está buscando a felicidade. Observa, pergunta assim, ó, por que ele fez esse corte de cabelo? Observa os seres assim, ó. Ou, por exemplo, lembra que o ser está com um cabelo específico e ele se penteou, ou ele lavou o cabelo de manhã. Cabelo, pessoal, é uma porta de entrada para a Bodhicitta. Porque todo ser tem cabelo ou não tem. Então é muito fácil. Porque sempre o ser trabalha de algum modo. O cabelo revela a vulnerabilidade das pessoas. O cabelo revela. O cabelo a gente está exposto no nosso cabelo. Ó. Raspou. Por que raspou? Aí você olha bem claro. Botou um brinco. Botou essa roupa e não a outra. Aí o Tim Malmsted fala. Botou e olhou no espelho e falou: alguém vai me amar hoje. Entende? A gente é muito bonitinho. Por exemplo, a gente pode ser assim, né, um homem mais, imagina, mas é um coisinha, um bichinho. Então todos os seres perdem todo o poder que eles têm se a gente olhar o cabelo deles. Aqueles caras, seu cabelo tá desse jeito. O cara às vezes tem o cabelo meio, né, com gel, assim. Então ele botou gel. Você quer enganar quem? Você está buscando a felicidade. Você é super vulnerável. E outra, você está buscando a felicidade de um jeito que vai dar muita compaixão, porque ele não está encontrando, entendeu? Por exemplo, vocês vão num buffet, talvez. Sinto compaixão por vocês. Não vão poder pedir o prato. Mas vocês vão lá. Daí vocês vão quase que querer uma coisa. Com certeza vocês não vão conseguir o que vocês querem. Não vai. Então vocês olham as pessoas do buffet. Então, ontem eu olhei as pessoas na Mega Sena. Eu quase tirei uma foto. Falei, eu mando para mostrar para vocês. Era um monte de gente, assim, ó, de todas as idades. Pessoas assim, na fila. Aí eu passei Mega Sena acumulada. Se você parar e olhar aquela cena, aí você não pode estar muito apressado, pessoal. Tem que ser uma vida meio vagabunda, assim, ou praticamente. Aí você para e aí você fala. É de chorar se você realmente olhar o que está acontecendo. Elas não vão ganhar. Não vai ganhar. Pior, se ganhar, não vai resolver. Ganhar não resolve. E elas estão com todo o esforço ali, a aposta delas. É o lugar onde elas estão apostando. As pessoas estão todas esperando uma Mega Sena acumulada. É isso mesmo. Aplicativo. As pessoas baixam aplicativo. Por que as pessoas baixam aplicativo? Porque elas estão desesperadas. Elas estão... Compra roupa. É isso que tem. Pelo menos dá pra fazer. Pelo menos tentando. É o que tem. A pessoa vai pegando o que tem. Daí nada daquilo funciona. Então, contemplem isso do jeito que for vivo para vocês. Às vezes vai ser uma pessoa que vai despertar isso em vocês. Não precisa ser esse exemplo clássico, a pessoa morando na rua. Pode ser... Não precisa ser essa coisa tão extrema, entende? Intensa de sofrimento. Pode ser qualquer busca de felicidade que a pessoa... Só você vê uma pessoa mudando de posição, ou uma pessoa com uma roupa específica, entendeu? Você não vai julgar a pessoa, porque esse olhar é muito bondoso, porque é uma mulher assim, ela botou essa roupa. Ela é fofinha. Quando você pega, pode ser a pior pessoa, você não tem conexão com a pessoa, mas dá vontade de pegar no colo, se você perceber. Porque ela tem, por exemplo, você tem óculos, né?
Porque você tem que limpar o teu óculos. É, isso, eu nunca faço isso, mas você tem que fazer. E coisas desse tipo, você vai olhando assim, as pessoas, sempre buscando a felicidade, entendeu? É coisa simples, a pessoa está passando levando sacola. Aí você fala, vai almoçar. Não vai conseguir, assim, mas ela faz um puta esforço, né? E ela tá nesse momento. Então isso vai ser muito útil, essa prática, para a gente depois se conectar com amor e compaixão, que é ver os seres, guardem isso, porque isso é o olhar que a gente não tem quando a gente está em crise num relacionamento. Relacionamento mesmo, assim, de dois. E é um olhar que a gente não tem socialmente. Olhar os seres como o tempo inteiro buscando a felicidade. É isso que eles sabem fazer. Não tem um momento que eles não estão fazendo isso. E o tempo inteiro como tentando se afastar do desconforto, do sofrimento. O tempo inteiro. Então, quando vocês... Agora, se alguém mandar mensagem no WhatsApp para você, tenha certeza, ela não quer falar o que ela está querendo falar. Ela está... conexão. Ela está... Entendeu? Ela está... Isso. Se agora você pegar um comentário na internet de alguém xingando você, ou que merda que você escreveu, também, ó, é o jeito dela se conectar. É isso, ela está o tempo inteiro evitando a perturbação e buscando uma situaçãozinha melhor. Se vocês quiserem, vocês podem fazer com animais também, bota o dedo na frente da formiga, vê que ela desvia. Qualquer coisa, você vai ver, toda a vida tá com isso. Então, se a gente quiser depois pacificar todas as relações, a gente tem que ver que todos os seres estão fazendo isso. Aí não tem como a gente fazer um movimento que não seja para promover isso. E se vocês entenderem que é isso que está acontecendo e fizerem um movimento para promover isso, acabou. É isso, é Bodhicitta. Acabou, daí acabou. Não tem por que separar, porque tudo vai te fazer voltar, porque tudo está sempre assim, e não tem por que você ter crise. Por exemplo, a Kandro Rinpoche diz assim, né? A Aline que traduziu, é muito estranho o budista deprimido. Por que vai deprimir? Está queimando o mundo, entende? Por que você vai deprimir? Não é que você vai negar a depressão, você vai lidar com isso. Mas, essencialmente, você vai começar a abrir uma coisa que está além dessa depressão. E mesmo se você tiver uma tendência depressiva, porque a gente vai ter todas as tendências enquanto estiver praticando Bodhicitta. Mas, enfim, essa é a prática. Está clara essa prática? Simples? Tá. Vocês não vão conseguir fazer, tá? Mas, de vez em quando... porque vocês vão ver que daqui a pouco vocês já estão assim, não, eu quero rabanete. Eu adoro rabanete. E você? Não dá licencinha, tá? Obrigado. Vocês estão tipo... Então, assim, quando der um momentinho, assim, tá? Antes de comer o rabanete, vê que o outro não pegou o rabanete. Assim. Ele escolhe... Os pratos são muito reveladores. Ninguém é inimigo se você olhar o prato. O prato é sempre meio feio. Pessoa... E se for bonitinho demais, é meio obsessivo, meio também revelador. Então, assim, se você estiver sempre achando que tem alguém que é meio maldoso, olha o cabelo, olha o prato, a pessoa se revela. Então, é bem bonitinho. Olha os pés. Você solta toda a ideia de pessoa e olha só os pezinhos. Os pezinhos tentando desviar, passa uma raça. Não que eles trombam, eles sempre sabem um jeito de... Então é tudo muito bonitinho, assim, tentando se acomodar. É muito bonitinho. Abram esse olhar, tá? E a gente segue a partir dele na Tati. Então esse final de semana é um final de semana da gente se deixar tocar pelo mundo. Então comecem desde já. Assim. O mundo, ele é avassalador, o Timão, você fala, quando você olha para ele. Ele é intenso. É que a gente não olha, mas quando a gente olha, é maravilhoso. Tipo o filme Caos Calmo. Vejam esse filme, é um filme italiano. Caos Calmo. É só um cara que senta num banco da praça. Daí você vai ver. Porque aí, Caos Calmo. É um título budista. Né? Caos Calmo. Mas basicamente é um cara que se dispõe a olhar o que acontece numa praça. Porque ele se fodeu. Sempre assim, se fodeu. Grande frustração, a vida dele caiu, daí ele sentou numa praça, aí começa. Então, em algum momento hoje, dê uma olhadinha para o mundo. O mundo é intenso, pessoal. Cada pessoa, por exemplo, olha que bonitinho, ele anota. Não é legal? Ele é um senhor, né? Pessoa, assim, poderia estar tudo bem resolvido. Daí você fala uma coisa, caos, calma. Significa que ele não está tudo bem resolvido. Porque ele anotou. Porque senão, ele, claro... Sim, indica filmes. Não. Então, a gente está sempre, entende? Vulnerável, a gente está aberto.
A gente está sempre aberto. Quando a gente se abre, a gente vê que está todo mundo aberto. Todo mundo exposto. Todo mundo nu. Todo mundo bonitinho, vulnerável, assim. Então aí o amor é muito natural, entende? Eu sinto em mim, assim, eu não vejo. Mas aí você vai falando, daí você começa a ver as pessoas falando, caralho, tem pessoa. Tipo, hoje eu entrei aqui e falei, foda-se as pessoas, né? Sou meditar. Mas agora eu tô vendo mais vocês entendem? É muito legal. A mente, ela abre e o mundo fica mais intenso, fica mais 3D, mais colorido, sei lá.